Como dizia, nós estamos analisando aqui o projeto de lei 253, que trata do parcelamento de débitos, e, historicamente, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem se posicionado favoravelmente a esse tipo de projeto, mas sempre sugerindo alterações no sentido de atender a sua razão principal, que é o interesse dos munícipes, sobretudo numa situação de crise econômica, em que as pessoas não conseguem honrar aqueles seus compromissos, suas responsabilidades. E, nesse sentido, a bancada do Partido dos Trabalhadores, nesse projeto, apresentou 13 emendas. Emendas essas que têm por objetivo facilitar o processo de arrecadação. Sempre fica uma dúvida se esse tipo de projeto acaba se refletindo numa arrecadação maior ou se, na prática, o poder público, não tendo conseguido que as pessoas honrassem os seus compromissos em tempo hábil, acabe por recorrer a esses mecanismos de parcelamento de débito, sem que nós saibamos qual é o resultado final desse procedimento. E aqui é preciso chamar a atenção para a ausência sistemática da área econômica do governo, que não oferece as informações necessárias para que os deputados possam tomar uma decisão, sabendo, com base em experiências anteriores, qual foi o impacto da adoção desses mecanismos de parcelamento de débito. É preciso lembrar, como já foi dito aqui por várias deputadas e deputados, que a database do funcionalismo não tem sido respeitada e que o governo Alckmin, logo após reeleito, baixou um decreto fazendo com que reajustes salariais, até mesmo no sentido de recuperação de perdas, não pudessem mais ser realizados, usando como argumento a crise econômica e o baixo nível de desenvolvimento no Estado de São Paulo, atribuindo à política federal, mas nós sabemos que há muito tempo o Estado de São Paulo deixou de ser a locomotiva do país e, inclusive, na região sudeste. Nós observamos que hoje vários estados, inclusive da região norte e nordeste, da região sul, acabam tendo um índice de crescimento, de desenvolvimento econômico superior àquele observado no estado de São Paulo. Daí porque é preciso que a Assembleia Legislativa abra um debate sobre a política que vem sendo adotada pelos governos do PSDB dentro da lógica de ter um desenvolvimento apoiado na questão do agronegócio, a desindustrialização que observamos e o incentivo dado, por exemplo, muitas vezes às áreas que não empregam e não permitem uma recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores. A bancada do Partido dos Trabalhadores, então, propôs emendas nesse projeto, como sempre, buscando ampliar a transparência do projeto, aumentar o número de parcelas permitidas para renegociação, reduzir os valores de ajuda de custo para juízes do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado, ampliar o número de membros da Câmara Superior do Tribunal, ampliar o número de câmaras julgadoras e o número de membros das mesmas, aumentar o desconto para o pagamento à vista do IPVA, uma vez que esse projeto também trata da questão do IPVA, do percentual de 3% para 10%, ampliando também de 3 para 6 meses o pagamento parcelado do IPVA, entre outras questões. Não é preciso dizer que, como sempre acontece, o projeto acaba sendo votado pela maioria que dá sustentação política, muitas vezes de forma acrítica ao governador do Estado, e todas as emendas, independente do seu mérito, são arquivadas, são derrotadas, para que elas não possam alterar o conteúdo do projeto de lei. Então, nós estamos aqui discutindo um projeto sem que nós saibamos qual vai ser o impacto dele na arrecadação do Estado de São Paulo. E, ao mesmo tempo, crescem as demandas vindas de todos os segmentos do funcionalismo para que haja uma recuperação de perdas salariais num quadro de crise econômica e financeira no Estado de São Paulo.
Ora, esse tipo de argumento foi utilizado, por exemplo, para inviabilizar esta PEC 05 apresentada pelo deputado Campos Machado e que, como todos sabem, conta com o apoio integral da bancada do Partido dos Trabalhadores. Foi dito que seria uma medida irresponsável propor esta mudança do teto de remuneração do funcionalismo no Estado de São Paulo, sendo que apenas 4 estados, entre eles São Paulo, que se limitam ao teto definido pela remuneração do governador, na medida em que nós não fizemos uma aferição do impacto que isso traria para o orçamento no Estado de São Paulo. E não foi por falta de nós pedirmos aqui que a presidência, que a mesa diretora, que o líder do governo propiciassem a vinda de representantes da área econômica do governo para responder a esse tipo de questionamento. Se o projeto apresentado, de fato, é irresponsável, como se atribui à PEC 05, ou se houve, sim, responsabilidade, uma preocupação social que tem impacto não apenas na questão da remuneração dos agentes fiscais, mas também, todos nós sabemos, é da maior importância para a manutenção de lideranças de docentes das universidades estaduais paulistas, que vem se ressentindo hoje de um alto índice de exonerações de professores, docentes com especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que estão saindo das universidades estaduais, migrando para universidades particulares ou para universidades federais. Ora, se o secretário da Fazenda aqui esteve e o tempo foi insuficiente, até mesmo para que os representantes dos agentes fiscais e de outras categorias pudessem questioná-lo a respeito de um impacto que precisamos ter informação se é ou não a ponto de inviabilizar esta proposta, nós não tivemos, mais uma vez, uma resposta por parte do Poder Executivo. E houve a preocupação por parte do deputado Campos Machado de fazer um escalonamento do impacto financeiro dessa proposta, se comparada com a proposta inicial, que era a PEC 03. E, mesmo assim, nós não temos conhecimento de em que medida isso estaria impactando o orçamento a ponto de justificar a rejeição ou a forte oposição que vem do Palácio dos Bandeirantes e que aqui se manifesta tanto na posição do líder do governo, que cabe a ele expressar a posição do governo, mas também vários deputados, diferentes bancadas, que se colocam contra esta proposta, muitas vezes reproduzindo argumentos que, a meu ver, são falaciosos. Ora, se o impacto é de magnitude tal que não permite que ele possa ser adotado numa única vez, nós podemos discutir a forma de escalonamento proposta pelo deputado Campos Machado. Mas, nesse momento, nós não observamos nenhuma vontade política para que se reabra a discussão, inclusive com a participação da área econômica do governo, para que a gente possa ter uma avaliação precisa sobre esse impacto. Nós estamos exatamente no momento da discussão da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, e seria o momento oportuno para nós avaliarmos quais emendas que poderiam ser apresentadas ou um substitutivo ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa para termos o encaminhamento da proposta orçamentária em setembro, prevendo os recursos necessários e suficientes para que o escalonamento, se aprovado, possa, de fato, surtir os seus efeitos. Há também uma outra proposta apresentada pelo deputado Campos Machado, e aqui é importante fazer referência à sua autoria, que diz respeito ao orçamento impositivo. O governo federal implantou o orçamento impositivo com o apoio de todos os partidos políticos, inclusive o PSDB. Portanto, em Brasília, hoje vigora um orçamento impositivo de tal maneira
que as emendas parlamentares apresentadas pelos deputados federais são obrigatoriamente executadas num percentual, num patamar muito superior àquele que, teoricamente, nós teríamos direito na Assembleia Legislativa de São Paulo. E uma parte desses recursos, obrigatoriamente, deve ser gasta em saúde e uma outra parte em educação. E há um diálogo na apresentação dessas emendas parlamentares com o planejamento feito em cada uma das áreas de políticas públicas em âmbito federal. O que é estranho é que os mesmos partidos que deram sustentação a esta proposta e votaram favoravelmente, quase que de forma unânime na Câmara dos Deputados, se opõem de modo ferrenho à implantação do orçamento impositivo em São Paulo. E nós vemos, então, essa situação que foi descrita aqui. Enquanto que alguns deputados da base governista são agraciados com emendas nos seus municípios, naquelas regiões em que tem o seu voto, a maioria dos deputados vem a essa tribuna para dizer que, mesmo sendo da base de apoio ao governador, não vem tendo as suas emendas respeitadas, são obrigados o tempo todo a dar uma satisfação para prefeitos, vereadores, lideranças municipais, uma vez que criou-se a expectativa de atender a uma demanda, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade urbana, na área de infraestrutura, e o tempo vai passando e essas emendas não são realizadas, não são autorizadas pelo Poder Executivo. Ora, no momento em que a Assembleia mostra aqui a sua desconformidade, a sua insatisfação com este procedimento que é adotado pelo governador Geraldo Alckmin e sua equipe, nós temos o risco, que é real, de não conseguirmos votar a LDO até o final do mês de junho, uma vez que a insatisfação se expressa em atitudes de oposição, em atitudes de parlamentares, inclusive da base governista, que não aceitam, mais uma vez, votar projetos de interesse do Poder Executivo sem que aqueles que interessam aos parlamentares e à sociedade possam ser igualmente trazidos à discussão e votação aqui no plenário. É exatamente por isso que nós entendemos que, nesse momento em que mais um projeto de lei do Executivo é colocado em discussão em detrimento da votação da PEC 05 e também da PEC que institui o orçamento participativo no Estado de São Paulo, é preciso que nós façamos a denúncia desta incoerência daqueles partidos que, em âmbito federal, assumem determinada posição, mas que no Estado de São Paulo acabam tendo uma atitude de subserviência aos interesses do Poder Executivo. Nós queremos um parlamento estadual autônomo, nós queremos um parlamento estadual em sintonia com os anseios da sociedade, o que inclui também o interesse dos servidores públicos. E não há que se criminalizar os servidores públicos, porque o que a gente observa hoje no país e no Estado de São Paulo, com as propostas que tramitam no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa, é que progressivamente tenta-se responsabilizar o funcionalismo público, aqueles que atuam dentro da esfera do Estado, pelas mazelas que observamos em função dos equívocos das políticas públicas adotadas nesses governos. Muito obrigado.